As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, com FEA. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades. Bom, o que eu vou, para quem não me conhece, eu comecei a trabalhar nessa área com 18 anos, né? Na SMT em Porto Alegre, e na época a gente estava na implantação dos corredores, né? Era o secretário Jarbas Hag, aliás, eu considero um dos melhores secretários que teve na época, que passou por aquela secretaria. Fiquei na SMT muitos anos, aí fui convocado para ir para Metroplan, fiquei 11 anos na Metroplan, né, e aí conheci o transporte metropolitano. E o transporte metropolitano é um desafio completamente diferente do transporte urbano que a gente tem em Porto Alegre. Aquilo me deixou bastante impactado. Na época, eu fazia pesquisas, né, de usuários por linha, quantidade de usuários por linha, por horário, né, uma série de coisas que era coletado à mão. Não se tinha bilhetagem, não se tinha uma série de coisas. Então, imaginem vocês acordar às 4 horas da manhã, às 5 horas, 5 e meia, nós estamos entrando no final da Cedro Salomé, que é uma vila em Alvorada, num ônibus Romeu e Julieta. Vocês conhecem o ônibus Romeu e Julieta? Romeu e Julieta é um ônibus diferente, era o articulado de 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Ele tinha um ônibus e tinha um cavalinho atrás, um puxadinho atrás, que tinha mais uma quantidade de passageiros que era rebocado, né? Contar aquilo, e só era cheio se o usuário tivesse com o nariz nas janelas, né? Efetivamente, aquilo não era um transporte.
aquilo era um carregamento de gente. Sempre foi muito difícil. Transporte coletivo, ele vem evoluindo. Ele é muito pouco a evolução que teve. E vocês vão ver, o que eu vou apresentar hoje é um estudo de caso, né, que a gente fez um contrato com a Câmara de Vereadores de Alvorada, né, que o sistema em Alvorada colapsou. Então, com a pandemia, o sistema simplesmente ele colapsou. Ele tinha 40 ônibus, começou a operar com 8, né? Tinha 28 linhas e começou a operar com 4 linhas e uma derivação. Ou seja, como é que numa cidade onde 70% se desloca de ônibus, como é que aquele usuário iria se transportar? Ele foi em cima de uma malha sobreposta, né? Ele começou a se deslocar no metropolitano. Aliás, o ônibus da região metropolitana, os sistemas, assim como em Porto Alegre, eles são sobrepostos, né? Nós temos, no mínimo, 3 redes que são completamente sobrepostas. A metropolitana, a urbana dos municípios e, eventualmente, a gente tem, em algumas partes, nós temos o Transurb, né? Em outras, a gente tem o sistema de lotação, que é uma outra rede, né? E que geralmente fornecem, né, um deslocamento muito precário aos usuários. E depois da apresentação do Diego, eu acho que eu faço justamente um complemento desse processo, né? O que acontece no pós-pandemia? Quando colapsou o sistema, quando a oferta ficou 30% abaixo, ou seja, 70%, mas os passageiros estavam em 25% do que eram em 2019. O sistema não se paga. O sistema simplesmente ele colapsa. E se a empresa não tem um lastro ou não vem fazendo alguma articulação, ela simplesmente fale. Nós tivemos empresas na região metropolitana de Porto Alegre que faliram. Algumas sistemas suspenderam as operações. Ou seja, o usuário ficou ao Deus dará. Por quê? Porque o nosso transporte ele é pensado para não dar certo. O Diego está totalmente certo. Aliás, eu fico muito admirado, sabe? Aliás, desde a época que o Diego trabalhava na Sogil, né, nós tínhamos já uma grande admiração, porque, na realidade, a gente tem dados, quem trabalha com transporte sabe que a gente pega dados e transforma em informação. Mas muito poucos transformam informação em planejamento de ações, né? Isso no transporte, são poucos técnicos que fazem esse tipo de coisa. E o que vocês viram com o Diego já é justamente um arcabouço de um técnico que pensa as informações que tem e transforma ela em planos. Quando nós fomos chamados pela Câmara de Alvorada para trabalhar um sistema que já estava colapsado, o que a gente pensou? Uma coisa que a gente já vinha há muito tempo identificando. Qual é o problema do transporte? Diego, qual é o problema do transporte? Tu elencou assim um menu, mas o que efetivamente, qual é o principal problema do transporte? Fernanda, alguma ideia? Hã? Félix? Félix está há tanto tempo quanto eu na estrada, né? Michel é um professor que está há bastante tempo. Nada? Assim, eu vou encurtar. Pelo menos na minha visão, o maior problema do transporte coletivo, principalmente do transporte coletivo urbano, é falta de uma fonte de recurso. Se tu não tem recurso, tu não tem como melhorar o sistema. E o sistema de transporte é um sistema completamente equivocado. Desde o tempo em que se pensou ele, há 50 anos atrás, com o J-Pot pensando, ele se transformou num sistema equivocado, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, assim, é o ciclo que a gente tem hoje, né? Quando o uso do automóvel é incentivado. Provavelmente todo mundo viu esse ciclo já todos os dias, né? A área urbana expande, aumenta as distâncias, os custos do transporte coletivo fica menos eficiente, para não dizer completamente ineficiente. Serviços de transporte coletivo são eliminados, usuários cativos, a grande maioria, são prejudicados, aumenta o interesse pelo automóvel e o congestionamento cresce no espaço e no tempo.
esse é basicamente o resumo, se eu não digo quase todos os municípios que trabalham com transporte coletivo, uma grande maioria, né? E qual é o oposto disso, né? Eu gosto muito dessa ilustração, que é uma ilustração que eu vi a primeira vez numa apresentação do Jaime Lerner. O Lerner, para mim, eu acho que ele é como o Oscar Niemeyer para a arquitetura, o Lerner para a mobilidade é mais ou menos isso. É o cara que começou lá em 72 a pensar mobilidade e mostrou isso na prática em Curitiba, né? Eu acho que ele resumiu muito bem. O país desenvolvido não é onde o pobre tem carro, é onde o rico utiliza o transporte público, né? Ou seja, o transporte público é atrativo, né? Então, resgatando o transporte coletivo, o que precisamos? Congestionamento é taxado pelo custo marginal. Os recursos revertem para o transporte coletivo. O transporte coletivo tem melhor qualidade. Usuários cativos são beneficiados e aumenta o desinteresse pelo automóvel. Ao contrário de tudo que é estimulado no Brasil, né? Ou seja, aqui, se nós não tivermos carro, provavelmente o homem não se sente tão atraído, ele não é um homem atraente, a mulher não é uma mulher eficiente, nós temos problemas, geralmente, porque torna a pessoa mais desinteressante se não tiver um automóvel, o que é justamente uma bobagem, uma grande bobagem, mas é um conceito que se vende dia a dia na televisão, né? O ciclo virtuoso, então, nós copiamos modelos errados, né? Desde o final da guerra, a gente começou a copiar um modelo americano completamente equivocado, sabe? O americano ele é a base do automóvel. O modelo europeu é o contrário, né? O modelo europeu já desde 70, eles com a crise do combustível, que lá na Europa já era bem mais acentuada, eles começaram a repensar justamente essa lógica de tarifa pública e tarifa técnica. Se calculava uma tarifa técnica que remunera o sistema, mas quanto o usuário pode pagar dessa tarifa? O restante, quem paga é o poder público. Entra na caixa dos demais, do imposto de todos, paga esse transporte. Ou seja, e aí, desde 2005, 2006, a gente começou a visitar vários países e a gente começou a identificar isso e nos órgãos gestores desses países. Em Paris, por exemplo, o subsídio é de 33% do sistema. Em Roma, 10%. Né? Em Viena, que é aquele vermelho, tanto de cima como de baixo, ele é 40% do sistema. Frankfurt, 45%. Né? Então, na Europa, tu não falar de subsídio, ninguém entende o sistema. Ninguém entende transporte coletivo sem subsídio. E não é uma coisa de agora. É uma questão de 40, 50 anos atrás. Né? Por favor. Aqui no Brasil, ao contrário. A gente nunca teve política pública para tratar de transporte coletivo. Nós nunca tivemos foco, nunca entendemos o planejamento do transporte. Nós tínhamos um órgão que era uma grande universidade, que era a EBTU. O que o governo federal fez? Extingue. Se alguém entende, extingue. Imagina, vamos deixar ao critério de cada órgão fazer a sua bel prazer como é que vai fazer o planejamento, ou seja, sem nenhum planejamento, né? A perda de demanda, então, começa nesse período, 94 a 2021, a perda é absurda, a política de incentivo ao transporte individual comendo solta, né? Cada vez mais a indústria e o próprio governo, sabe, incentivam o uso do transporte coletivo. Basta ver que até hoje a gasolina agora é mais barata que o próprio diesel, né? A queda da velocidade comercial, né? Poucas cidades começaram a se instrumentar, e Porto Alegre foi uma das pioneiras a ter corredores de ônibus para aumentar a velocidade comercial. A infraestrutura completamente inadequada, e cada vez que eu passo ainda, na época assim, que a gente criou a EPTC, eu fui diretor da EPTC, me doía ver aqueles abrigos de ônibus naquele formato, né, que se chamava chapéu de freira ou galinheiro, ou o que seja, né? Chamava
de forma bastante pejorativa, ainda hoje tu encontra aqueles abrigos, e aquilo é um absurdo, sabe? É um absurdo, né? A gratuidade de benefícios tarifários, que todo mundo, isso assim qualquer prefeito, qualquer técnico hoje bate em gratuidade, quando é uma visão equivocada. Nós devemos ter gratuidades no sistema, sabe? O que nós temos é que pensar a forma como a gente vai pagar essas gratuidades, né? Alta carga tributária, né? Até os órgãos gestores cobram das empresas concessionárias, né? Ruptura do equilíbrio econômico-financeiro, uma política tarifária equivocada, ou seja, as cidades vão, como disse o Diego, as cidades são seres vivos, elas estão crescendo, elas estão se transformando, mas nós continuamos cobrando e fazendo o sistema de transporte da mesma maneira. Da mesma maneira quando eu comecei com 18 anos, e vejam, estou com 62. Né? Então, e por último, a queda do passageiro vinha acontecendo, mas as empresas ainda continuavam tendo o seu lucro e da forma eram remuneradas, então não se reclamava tanto, ou se reclamava, mas a gente diminuía algum horário, o passageiro continuava pagando muito alto, e o passageiro, infelizmente, é o que tem menos voz nesse sistema. A pandemia veio e modificou tudo. Então, eu acho que esse é o título da apresentação, né? E com a crise vem as oportunidades. E aí é que eu acho que o técnico precisa repensar o processo como um todo. Para vocês terem uma ideia, tarifa paga, quanto de tributo é repassado aos governos? De cada R$1, 68% cobra as despesas de transporte. Os outros 31,38% é imposto. Imposto que entra... Vejam bem, não é taxa, é imposto. Vai para o cofre único e vai pagar desde do funcionário, aquele que está na rua todo dia, do agente de fiscalização que está chuva, está ali, até a lagosta do Supremo é paga com imposto. Né? Então vejam bem, olha só, COFINS e IPIS 3,65%. E ISS, taxas municipais, 8%, encargos sociais, 10,28%, os indiretos, ICMS, agora está se descobrindo que tinha ICMS, ou que isso daí não é renda de governo estadual para aumentar seus cofres. Né? Então, um absurdo realmente o que se paga, isso fora as taxas de gerenciamento. No caso... metropolitano, se tem a Gerges, que cobra, tu tem a Metroplan, que cobra, né? Nos casos urbanos, ainda se tem taxas municipais, né? Ou seja, é a festa, né, do dinheiro público, né? E que quase nada é revertido para o usuário. Próximo, por favor. Então, como é que acontece o transporte coletivo hoje? A pessoa entra no veículo e paga uma tarifa que alguém considera ser o quanto ela custa para ser transportado. Geralmente, quem calcula isso nunca andou num ônibus. Ou se andou quando era estudante ainda e provavelmente não anda mais porque já conseguiu comprar um carro ou uma moto. Né? Esse é o único serviço público municipal que é pago dessa maneira. Né? Vocês vejam bem, quando passa numa rua de automóvel, tu não paga nada. A via foi construída, pavimentada e sinalizada. O caminhão do lixo, ao contrário, faz a coleta da sua residência e você não paga na hora, mas tu já pagou uma taxa do lixo. Né? Isso significa a mesma coisa com a luz, a mesma coisa com pavimentação, tudo isso é cobrado em taxas. Né? Não são impostos. Isso vai para as prefeituras e tem que ser aplicado naquele serviço. E aquilo é avaliado por um Tribunal de Contas do Estado ou da União, que avalia se foi ou não aplicado naquele serviço. Ok. Não, transporte não. Isso seria uma coisa completamente absurda fazer para o transporte. A gente tem o usuário que paga tudo. Né? O usuário é a melhor solução. O cara paga tudo e na hora, cash na hora. Sabe? Ou então paga adiantado. Eu trabalho com assessoro também um consórcio de bilhetagem de 17 empresas. Né? Eu sei como é que ele paga. Né? Hoje,
A maior parte do sistema, 70%, é totalmente pago antecipadamente. Né? Então, transporte é o único pago no ato da utilização. O sistema proposto, pagamento, é indireto serviço de transporte coletivo, através de taxa de mobilidade urbana, como no caso de serviços de educação, saúde, segurança pública, coleta e destinação do lixo. Como é que funciona? Como é que eu propus, então, que a gente quebrasse esse ciclo em Alvorada? A Alvorada colapsou, como eu disse, né? E nem o poder público sabia o que fazer, e muito menos a Câmara de Vereadores, que foi a minha primeira contratante, né? Que queria saber de que forma poderia fazer esse trabalho, né? Podia alterar esse caos, né? Eles tinham lá um fundo já, o Fundo de Mobilidade Urbana de Transporte e Trânsito, né, que foi criado pela Lei 3.399 em dezembro de 2019. E lá a única coisa que ele foi criado foi para botar a taxa da área azul. A área azul ia para esse fundo de mobilidade, que só poderia ser gasto com mobilidade, é uma taxa, né? Ou seja, a taxa de urbana podia... Nós pensamos o seguinte, nós podemos criar uma taxa de mobilidade urbana que seria cobrado de quem? De quem mais cresce? Do carro particular. O carro particular poderia pagar o sistema e fazermos uma política invertida. Ou seja, quando eu cheguei na Câmara, a minha ideia, que eu tinha proposto, que se cobrasse 50 centavos de cada carro do município por dia. Por dia. Eles acharam que nem precisava 50 centavos, podia ser cobrado menos. Aí a gente fez várias simulações para os vereadores que faziam parte da comissão, né? Então, e que essa taxa ia ser cobrada junto ao IPVA, havendo um acordo entre o município e o Estado, né? E se cobrava em uma vez, ou poderia ser cobrado até em 10 vezes. Né? E quanto seria essa taxa? A gente chegou a esse valor mágico de 40 centavos. Esses 40 centavos por dia, vezes 365 dias, né, dariam um valor de R$ 146, que cada carro emplacado naquele município pagaria. Né? Isso é muito, é pouco? Vocês imaginem, o preço da gasolina hoje batendo 7,20, vezes um tanque de carro popular, 52 litros, em média, um carro popular tem 52 litros, daria R$ 374 para te encher o tanque do carro toda semana, que basicamente é o que todo mundo gasta isso, ou talvez de 2 em 2 semanas. O que estaria cobrando são R$ 146 por ano, podendo ser dividido em até 10 vezes. Né? Ou seja, não é uma coisa pesada, porque justamente quem tem carro tem maior poder aquisitivo. Né? Próximo, por favor. Então, a frota cadastral, a gente começou o cálculo dessa maneira. Fomos ao Detran, a gente começou a trabalhar junto com o Detran, e vimos lá 60.106 veículos emplacados em Alvorada. Multiplicado por 40 centavos vezes 365 dias, dão uma bagatela de R$ 8.775.476. Né? Me corrijam, porque eu sou arquiteto, essa questão de números a gente confirmou umas 20 vezes, mas se tiver errado, podem levantar a mão. Bom, esse valor pagaria parcialmente a empresa concessionária, mas aí é a grande sacada, o grande pulo do gato. Nós não estaríamos mais pagando pela tarifa do GEIPOT, sabe? A gente estaria pagando mensalmente pelo quilômetro rodado. Por quê? Porque a tarifa do GEIPOT, como é que o empresário ganha dinheiro? Pedido. Como é que ele ganha dinheiro? O empresário de ônibus, como é que é tão mal falado, né? Na verdade, ele foi incentivado a vida inteira a ganhar dinheiro enchendo o ônibus com o maior número de passageiros que tem, o GEIPOT calculou dessa forma. Né? Enche o ônibus mais simples, o mais baratinho, o Fuca dos ônibus,
ou seja, chassi de caminhão, né, que a senhora aquela tem que subir três andares, praticamente é quase uma escalada, né, piso alto, né, e aí o empresário justifica isso dizendo que é um absurdo. Com as ruas do município, como é que vai botar um ônibus piso baixo? Não tem. Na verdade, gente, tu anda na Europa inteira, né? Eu fui visitar um palácio, o ônibus andava, sabe, andou, eu acho que uns 15 quilômetros em piso sem pavimentação, sabe, com piso baixo, e o ônibus não teve problema nenhum, amortecedor, tudo funcionando. E o pior, o chassi era nacional, era brasileiro, sabe, lá em Portugal. Mas vejam, né, aqui não se usa piso baixo, né? Poucos ônibus piso baixo nós temos na frota. Diego, sabe me dizer a frota de Porto Alegre? De 1.300, se tiver 200 com piso baixo, eu acho muito, né? Na realidade, tudo é piso alto, né? Provavelmente todos sem ar-condicionado, né? Mas a pintura é show de bola. Azul, vermelho, verde, amarelo, a pintura ficou linda. Mas o ônibus é um ônibus sem conforto nenhum. Nós já começamos a afastar o passageiro aí, né? O que a gente está propondo? Se a gente pagar pelo quilômetro rodado, né, o empresário ele não quer mais saber se ele vai receber por quanto está cheio o ônibus ou de que forma vai ser o ônibus. Ele é pago, né, pelo quilômetro que ele rodar. Ele vai querer oferecer o maior número de serviços. E aí a própria mentalidade dos órgãos gestores vai ter que modificar. Vai ter que ser pensado o que precisa efetivamente ser para cada localidade, qual é a frequência, qual é a quantidade de ônibus, nós temos que efetivamente calcular. E não como na maioria dos municípios, né, onde os órgãos gestores não fazem nada, pouco fazem, sabe? A não ser receber aquele planejamento das próprias empresas concessionárias e verificar se aqueles números estão corretos ou não, né? Ainda em poucas cidades, Porto Alegre, alguma outra cidade assim, ainda se faz algum planejamento, né? Eu digo porque passei pela IPTC e sempre foi uma das críticas que eu dizia, sempre fiz. Eu acho que a IPTC é 70% trânsito e 30% transporte, sabe? E a gente se encanta com o trânsito quando está lá, sabe? Porque o trânsito da mídia na hora, sabe? A própria imprensa adora aquilo ali, o usuário enche os olhos quando vê um projeto de trânsito, e cada vez os projetos são mais bonitos, a IPTC se gasta, mas o transporte evoluiu quase nada. Não se evoluiu nesse processo, né? Então, a ideia seria pagar um custo onde seria aproximadamente 30% seria pessoal de operação, 20% óleo diesel, 2% lubrificante e rodagem, peças e acessórios, ou seja, a composição estaria ali. 100% da composição teria que ser dentro desses parâmetros. Verifica esses parâmetros, verifica se está, e o preço do quilômetro, quanto é que é. Adiante, por favor. Em Alvorada, eu fui pesquisar os últimos anos, peguei de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, e vocês vão ver o quilômetro rodado. Cada vez mais se reduziu o quilômetro rodado, né? E cada vez mais o custo do quilômetro aumentou. Eu tirei os 2 anos de pandemia porque, efetivamente, eles não podem ser pesquisados, né? Então, a média desses últimos 6 anos foi 2.547 quilômetros rodados. Então, eu estava propondo que o seguinte, agora, no pós-pandemia, se pagasse pela média desse sistema, 2.547 quilômetros, 832 quilômetros rodados ano, né? Eles teriam que rodar isso, e com um custo médio por quilômetro de 6,5. Né? É baixo? É 2 milhões, desculpa. O custo médio de 6,5, por exemplo, vocês têm ideia, Porto Alegre, qual é o custo quilômetro? 9,24. É caro, é caro. Olha,
O custo do metropolitano não está nem perto disso ainda, sabe? E olha, tem que avaliar bem se é esse o custo, sabe? Mas com certeza, tem que ser avaliado esse custo médio por quilômetro, se efetivamente ele não está inchado, né? O valor anual a ser pago à concessionária, lá em Alvorada, né, com essa simulação que nós tínhamos, seria de 16.558.750, ou seja, quilômetro rodado vezes o custo por quilômetro. Né? Uma taxa anual de mobilidade urbana, que a gente calculou, seria aqueles 60 mil veículos vezes 40 centavos, vezes 365 dias, 8.775.000. Ou seja, quase 50% é pago só com a taxa de mobilidade. Né? Aí nós poderíamos ter o restante pago pela tarifa. Né? E aí a tarifa poderia ser, a gente calculou, poderia ser até R$2. Imaginem, a tarifa hoje está R$5 lá, R$5,20, estava R$4,70 e poucos. Né? Poderia passar para R$3. Bom, isso daí eles botaram 3 porque ainda teria alguma coisa de infraestrutura que a gente poderia melhorar na infraestrutura de transporte, que é extremamente necessário, né? Porque na realidade a gente não está falando só de ônibus. O transporte, a parada de ônibus é fundamental. Né? A própria bilhetagem, ela por mais evoluída que esteja, e o Bittencourt nos mostrou, Porto Alegre está com uma boa bilhetagem, a região metropolitana, ela precisa ser remunerada, porque quem paga a bilhetagem são as concessionárias. Né? Elas nem entram, muitas vezes, no cálculo de tarifa. O valor seria usado, então, para essa melhoria da infraestrutura de paradas. Por favor. Usuário de transporte coletivo, então, para pagar esse restante da conta, né? A gente foi, 2019, o passageiro equivalente foi 2.443.300, né? Há uma taxa, há um valor de tarifa de R$3, né? Ele paga 7.329.900. Né? Esse seria o preço que seria arrecadado com a tarifa. Né? Adiante, por favor. Então, quanto é que o usuário vai pagar e como é que o trabalho seria pago? A taxa de mobilidade, 8.775.476, mais a taxa que seria pago pela tarifa, daria num total 16.105.376. Né? E o valor a ser pago pela concessionária, aumentando e muito o que se tinha em termos de horário, né? Seria 16 milhões. A prefeitura teria que pagar ou complementar R$453 mil, né? 374. Adiante, por favor. Aí o prefeito queria ser convencido como é que aquilo estaria. Aí a gente começou com a questão das tarifas em cidades com tarifa zero, né? E aí a gente pegou cidades que tivessem mais de 150 ou próximo de 150 mil pessoas, né? E aí a gente pegou os principais modelos: Araucária, Maricá, Volta Redonda e Caucária, né? A Araucária no Paraná hoje está sendo muito visitado, muito requisitado. É uma cidade que tem 146 mil pessoas, né? Não é uma cidade pequena. Fica na região de Curitiba e eles criaram lá o TRIAR, que é o Transporte Integrado de Araucária. Tem 3 empresas e 88 veículos equipados com Wi-Fi grátis, ar-condicionado, carregador de celular. Reduziu a tarifa de R$ 4,25, que era em 2015, para R$ 2,40, em janeiro de 2021. Ou seja, um sistema que funciona. Né? Só para vocês terem uma ideia, esse mesmo sistema aumentou em quase 40% a demanda. As pessoas largaram o carro e começaram a andar de transporte coletivo. Maricá, outra cidade no Rio de Janeiro, muito requisitada, também é uma cidade pequena, 143 mil habitantes, né? E começou em 2014. Maricá implantou a tarifa zero a partir de 5 de março de 2021. A prefeitura, através da EPT,
começou a fretar ônibus, 23 ônibus, e atualmente ampliou a frota para 72 ônibus novos contratados com ar-condicionado. Ela contrata, pega as empresas e simplesmente pega o ônibus e a tripulação e contrata aquela empresa. Né? E ela gerencia quais são as rotas, ela tem o trabalho dos consórcios em Porto Alegre. Volta Redonda é um caso completamente diferenciado, tem 257 mil habitantes, mas Volta Redonda é uma cidade riquíssima. Né? Só os royalties do petróleo, né, são grandes, então ela paga e situa-se na região do Médio Paraíba, substitui a tarifa entre 2017 a 2020. Nesse período, aportou 25 milhões no sistema de transporte coletivo. E ainda assim, a tarifa tem 4,20. Implantou um BRT, diz que é um belíssimo BRT. Você imagine, Porto Alegre até hoje não conseguiu implantar um BRT, né? Que vamos combinar, olha, eu comecei a trabalhar na UNB e a gente teve uma consultoria no Nordeste, né, a Recife e Fortaleza. Naquela época, quando cheguei lá, eu olhei o sistema de transporte e disse assim, mas isso daqui é Porto Alegre 5 anos atrás. Hoje em dia, vocês vão a Fortaleza para conhecer modernidade. Vocês vão ao Recife para conhecer consórcios, para conhecer coisas novas. Porto Alegre estagnou o sistema de transporte. Em compensação, essas cidades hoje têm BRTs instalados e tudo. Aqui queriam cobrar o preço do quilômetro do BRT, era absurdo. Era mais do que 2 vezes o que se cobrava para se construir um BRT na China ou em outro país mais desenvolvido. Né? Era uma coisa absurda. Na época do Fortunati, aquilo era uma loucura. Era um absurdo aquele projeto. Outra cidade que é basicamente uma vitrine é Caucaia, no Ceará. Ela fica na região de Fortaleza, é uma cidade com 361 mil habitantes, é uma cidadezinha feinha, né? Mas é uma cidade interessante o sistema de tarifa zero que eles colocaram. Foi com o próprio orçamento do município, sabe? E o orçamento do município, o próprio prefeito identifica educação, saúde, e ele alterou depois da pandemia, ele diz saúde, educação e transporte coletivo e segurança. São os 4 vetores que eles começaram a trabalhar. Né? E aí, eles, dentro desse vetor, eles começaram a botar parte do orçamento municipal em transporte coletivo, seguindo a receita que o Diego estava nos dando há pouco. Né? Ou seja, é mais recente, né? Começou em 2021, ou seja, ainda a gente tem que ver quanto tempo eles suportam esse processo, porque não tem uma taxa ou não tem nenhum imposto ainda para... Né? Nós temos aqui, por exemplo, Gravataí começou a subsidiar em cima de uma taxa dos royalties do petróleo, que eles ganharam uma ação, então Gravataí começou a parte dessa ação, ela faz justamente uma aplicação em mobilidade. Por favor. Bom, seguindo ainda o nosso case de Alvorada, a gente pegou, junto ao pessoal do Detran, que nos ajudou e foi sensacional o trabalho, a gente categorizou, né, os veículos por uma tabela de potência e ano de fabricação dos veículos em Alvorada. E aí a gente chegou a números mais detalhados, né, de como a frota de Alvorada se colocava. Por favor, mais adiante. E aí a gente teve que fazer uma adaptação. A primeira adaptação ao projeto, tá, que a gente não pode cobrar uma taxa assim, olha, vamos cobrar R$ 146 de cada carro. A gente tem que se adaptar, porque a prefeitura cobra em UTs. Né? E aí a gente esquematizou os carros conforme o ano de fabricação, anterior a 1990, de 91 a 2000 e de 2001 a 2020, e acima de 2020. E vocês vejam como a frota é um município extremamente pobre, 70% em Alvorada andam de transporte coletivo, né? Estavam pagando em cima de um sistema de transporte metropolitano quase R$ 1,50 a mais na tarifa para se deslocar. Imaginem, 268 pessoas trabalhavam com o carro 2020, não era nem só o carro zero.
né? A grande maioria era carros entre 2001 e 2020. E aí a gente colocando esse valor, número de veículos, pela quantidade de UTs que se estabeleceu junto com o pessoal da comissão e da prefeitura, a gente verificou que os valores podem ser até maiores do que estávamos pensando. Inicialmente, o valor que a gente tinha pensado em arrecadar com os 60.106 veículos, 40 centavos vezes 365, era 8.775.000. Quando a gente faz essa conversão e cobra menos dos carros mais antigos e mais do carro mais novo, né, a gente pode até cobrar. A arrecadação em UTs ficou em 9.553.220. Ou seja, a gente elevou o patamar e aí a prefeitura não precisa aportar nenhum centavo. Ou seja, ela ainda tem uma sobra para aquele Fundo Municipal de Mobilidade Urbana de 324.320, que poderia ser aplicado em sistema viário, né? Adiante, por favor. Aí a gente começou a redigir e passamos a prefeitura em cima da nova redação do Código Tributário de Alvorada, que já tem a Lei 2.586, a gente puxou dali as questões da UT e tudo. Mais adiante, por favor. A questão do padrão de referência, que já existia, a gente simplesmente encaixou nas leis municipais para poder fazer a cobrança, né? Adiante. Fizemos a minuta de projeto de lei, né, para o prefeito e a sua justificativa, por favor. Próxima. E aí se criou os primeiros embates jurídicos. Aí a gente foi consultar 4 advogados tributaristas. Por quê? 2 acharam que essa cobrança não poderia ser e 2 acharam que a cobrança seria ótima. Aliás, se tu quer qualquer coisa no Brasil hoje, ela entra numa discussão de advogados, sabe? E eles, cada um tem a sua opinião, a sua leitura e, principalmente, se cair na mão de um juiz, então, o juiz é soberano, sabe? Ele vai definir desde a água que quer beber, sabe? E aí vem a primeira discussão, por que não era um imposto? Por que era uma taxa? Porque simplesmente o que a gente justificou é que um imposto ele cai na vala comum e pode ser gasto com qualquer coisa, como foi o processo da CID, não é, Félix? Que tu salientou hoje de manhã. A CID hoje ela não vai para o sistema de saúde, né? E esse dinheiro vai para o cofre para sustentar, sabe, sei lá o quê, mas ele simplesmente não é aplicado em mobilidade. Então, insistimos, a diferença entre imposto e taxa é esse, né? A taxa é destinada para fim específico e tem que ser, ela é avaliada pelo Tribunal de Contas e simplesmente ela precisa ser depois aprovada, senão é responsabilizado os gestores do Fundo Municipal. O outro ponto que nós tivemos discussão com os tributaristas, que alguns discutiam entre si, é a questão do fato gerador. Fato gerador é uma situação prevista em lei, que o Código Tributário Brasileiro é uma beleza. Ele dá umas 300 interpretações que tu pode ter sobre fato gerador, né? Que ocorre na prática. Da origem à obrigação tributária, todos os impostos e taxas que as pessoas e empresas pagam têm um fato gerador, que deu origem a esse tributo. Isso significa que o tributo não pode ser cobrado se o fato gerador não tiver acontecido, né? E o que é o fato gerador? Ele basicamente ele precisa ter 4 pontos, né, para ser considerado um fato gerador que tem elementos básicos perfeitos. A legalidade, ou seja, que se refere à exigência do cumprimento do princípio constitucional de legalidade. Ele tem que ser uma lei, né? Segundo, a economicidade, que se refere ao aspecto econômico de quem está sendo tributado, envolvendo a base de cálculo e a alíquota do tributo. A gente comprovou através daquele questão de UT que ele estava dentro do fato. E quem tem um carro tem condições de ser tributado. Ponto. A capacidade contributiva, que seria o terceiro, não são 4, são 3. A capacidade contributiva do sujeito, ou seja,
é dentro dessa lógica. Quem tem um carro tem condições de pagar por aquele carro. Ele já paga IPVA, ele teria que pagar. Ah, mas aí é bitributação. Não, não é bitributação. Ele tem duas alternativas. Ele pode se deslocar com o carro e pode se deslocar com o ônibus. Ah, ele vai pagar um complemento se tiver o ônibus. E foi aí que houve alguma discussão. E a própria Procuradoria do município, com 2 advogados, ficaram na discussão entre a Câmara e o próprio município. E aí, quando a gente instala uma taxa, a gente coloca de um ano, ele só pode ser cobrado no outro. Nós estávamos com esse projeto discutindo em novembro, final de novembro, início de dezembro. E aí não deu tempo de ser avaliado naquele ano para virar lei para esse ano. Tá? Nós fizemos um cronograma de implantação que em 4 meses teríamos condições dessa taxa ser cobrada, né? Se tudo corresse, né, de uma forma como a gente tinha projetado, né? Esse ano a gente ainda não conseguiu fechar a segunda parte do contrato, que é com a prefeitura fazer acontecer esse processo. Bom, a gente na Câmara, como a gente encerrou, a gente conseguiu aprovar o processo, que é o mais difícil. Geralmente os prefeitos não têm conversação com a Câmara, ou se tem, ela tem só uma parte da Câmara, tu tem sempre uma oposição. Nesse caso, a gente conseguiu, como partiu da própria Câmara, a comissão encaminhou, nós tivemos uma aprovação, tem 21 vereadores, e a gente conseguiu 18 aprovarem, né? Só não conseguimos os 21 porque os outros não participaram da discussão e nem foram no dia da votação. Mas 18, a gente aprovou do PSOL ao DEM, né, toda essa fase, todos eles aprovaram e levaram, foram junto com a comissão, boa parte dos vereadores, foram ao prefeito na exposição pedir a implantação do projeto para que houvesse novamente transporte no município. Basicamente, o projeto foi esse, sabe? Agora ele é um projeto que ainda está sendo costurado dentro do município, né? O problema é que, geralmente, os municípios têm uma capacidade técnica muito limitada ainda para avaliar isso, né? E não é só, os municípios têm. Nós fizemos essa mesma apresentação no Conselho de... No Conselho dos Municípios da Região Metropolitana, no CORED. Apresentamos a todos os secretários. Até o secretário Adão Pena estava aí. O secretário Adão não viu naquela vez porque ele tinha um outro compromisso, não pôde ficar, também teve que sair. Mas todos os outros secretários ou diretores de empresa avaliaram, acharam ótimo. Na época, o secretário em Porto Alegre era o antecessor do Adão, o Záquia. O Záquia achou uma sacada muito boa e propôs que fosse levado aos prefeitos, ao Conselho dos Prefeitos, porque se reúne os secretários e em outra reunião se vê os prefeitos. Dos prefeitos, nós marcamos, eram 9 horas, era a apresentação, era toda ela virtual, né? Quando foi dada a apresentação, tinha 15 minutos para apresentar, ou seja, uma apresentação que aqui nós estamos fazendo em 1 hora com alguma discussão, né? Em 15 minutos ela fica bastante prejudicada. Virtual, muito mais, sabe? E nós vimos que tinha prefeitos que estavam adormecidos, ou estavam chegando ali completamente sem condições de discutir, não eram nem do ramo, não sabiam nem do que estava se falando quando se fala em transporte coletivo. E a gente viu que teve 2 prefeitos que se interessaram. O prefeito o de Porto Alegre se interessou, a gente teve uma reunião depois, posterior com ele, e o prefeito de Viamão, o prefeito Bonato, e o prefeito de Esteio, o Leonardo. Os 3 prefeitos se interessaram pela fórmula e estão hoje com as suas câmaras avaliando. A gente não acha que seja a solução perfeita, mas a gente acha que tem uma coisa que ele começa a tratar, uma receita para transporte coletivo, sabe? A gente falar ainda em planilha do GEIPOT hoje, sabe? A gente está completamente desatualizado, ou seja, a gente não está evoluindo mais na questão. Nós estamos taxando as pessoas mais pobres a pagarem uma tarifa mais cara
né, para que as empresas concessionárias que investem pouco no sistema, sabe, cada vez mais elas possam ganhar cada vez menos, né, porque o sistema está cada vez minguando mais, né. Vejam bem, o sistema de transporte em Porto Alegre não está investindo mais nem em frota, que era uma coisa de contrato, né? Quem vem em ônibus novo vai ser pago pela própria prefeitura, ou seja, virou tudo. O contrato não é mais um contrato que foi assinado em 2017.